A origem do verdadeiro yoga é tanto masculina quanto feminina, mas o lado masculino do yoga tem sido deliberadamente esquecido, propositalmente deixado de lado. O Ocidente foi invadido apenas pelo lado feminino da compaixão, do amor incondicional, do perdão, do acolhimento, da paz profunda, olvidando, no entanto, o lado masculino, tão importante quanto. Quem trouxe ao mundo os 8.400.000 asanas do Hatha Yoga? O Senhor Shiva, ao descrevê-los à sua santa e casta esposa Parvati. Não há dúvida de que o yoga possui igualmente o seu lado feminino quando falamos na capacidade de amar ao próximo, do perdão, da paz profunda, do êxtase divino, o samadhi, que acalma a mente e os sentidos, ou na sublime compaixão por aqueles que se arrependeram de seus erros. Não obstante sabermos que sua origem védica repousa nos feitos heróicos de personagens como Rama, Lakshmana, Hanuman, o Senhor Krishna e os Pandavas, bem como na presença icônica do Senhor Shiva, o destruidor da ilusão. Masculino e feminino têm de caminhar juntos, mas apenas o lado feminino do yoga invadiu o Ocidente. Olvidamos o lado masculino do yoga por total incompreensão e preconceito, temor, misoneísmo, por achá-lo demasiadamente belicoso, prova de nossa pouca inteligência, porque a belicosidade do sagrado masculino é tão essencial como legítima defesa quanto são a paz, o perdão, a compaixão do lado feminino. Mas como afirmaram os grandes santos, compaixão demasiada leva à indulgência para com o erro. O ensinamento basilar do Bhagavad Gita, a quintessência dos Vedas, ou seja, um Veda moderno ou quinto Veda, as palavras sagradas do Senhor Krishna é a legítima defesa. O diálogo entre o Senhor e seu maior discípulo, o guerreiro Arjuna, tem início quando este último fraqueja. Movido por falsa compaixão, deixou seu arco Gandiva escorregar e se disse incapaz de lutar contra amigos e parentes, aqueles que enfileiravam poderio inimigo, os perversos e fraudulentos Kauravas, criminosos, como vemos ocorrer nos dias atuais, a mesma falsa compaixão por quem não merece compaixão. Não fosse a fraqueza de Arjuna, a sua falsa compaixão, o Bhagavad Gita não existiria hoje. O ensinamento de Krishna ali contido tem, portanto, o edifício erguido da sabedoria sobre o alicerce do complexo de Arjuna. Krishna construiu sobre a falsa compaixão de Arjuna o maior entre todos os ensinamentos religiosos da Terra, o direito à legítima defesa. Arjuna alimentou uma falsa ideia sobre não violência que não se justifica. A ahimsa, não violência, não cabe quando o inimigo que deseja destruir o Dharma, a lei, a religiosidade, anda armado. O bem, neste caso, precisa do uso da força para a proteção do Dharma. Diante do inimigo armado, cabe ao guerreiro kshatriya não hesitar. As palavras do próprio Senhor Krishna confirmam isto. Lemos no Bhagavad Gita. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras. A suprema personalidade de Deus disse, meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Prita, não ceda a esta impotência degradante. Isto não lhe fica bem. Abandone esta fraqueza mesquinha
de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhisma e Drona, que são dignos de minha adoração? É preferível viver mendigando neste mundo a viver às custas das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas materiais, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo, e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Sanjaya disse. Ao falar estas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. A suprema personalidade de Deus disse: ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ó filho de Kanti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a liberação. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. O corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata, nem é morto. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Ó Partha,
Como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável matar alguém ou fazer com que alguém mate? Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando-os velhos e inúteis. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por arma alguma, nem pode ser queimada pelo fogo, ou umedecida pela água, ou definhada pelo vento. Esta alma individual é inquebrantável e indissolúvel, e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Diz-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, você não deve se afligir por causa do corpo. Se, no entanto, você pensa que a alma ou os sintomas de vida sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário, e de novo imanifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Ó Arjuna, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Considerando seu dever específico de guerreiro, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Ó Partha, felizes são os kshatriyas, guerreiros, a quem aparece esta oportunidade de lutar, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então, na certa, incorrerá em pecados por negligenciar seus deveres e assim perderá sua reputação de lutador. As pessoas sempre falarão de sua infâmia, e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Os grandes generais que têm na mais alta estima o seu nome e fama pensarão que você deixou o campo de batalha simplesmente porque estava com medo, e portanto irão considerá-lo insignificante. Seus amigos irão descrevê-lo com muitas palavras indelicadas e desdenharão sua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para você? Ó filho de Canti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, levante-se com determinação e lute. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Entre muitas outras coisas, Krishna ensina a Arjuna que o segredo da batalha é não se envolver emocionalmente, ou seja, não lutar por ódio ou vingança, mas apenas lutar. É como lançar uma pedra ao lago sereno, sem perturbá-lo com ondas. Um exemplo está na atitude de Jesus, 3.000 anos após Krishna, quando rodopiou um chicote no ar, virou as mesas dos cambistas, expulsando os vendilhões do templo.
Jesus não estava com ódio no coração. Ele apenas agiu com energia, com força, pela justiça, pelo Dharma, pois estavam maculando a casa de Deus. Internamente, o lago da consciência do Cristo permaneceu o mesmo, sereno, apesar de externamente agir com força. Krishna também se revelou a Arjuna em sua sublime forma transcendental. Arjuna, em êxtase, viu as inumeráveis formas do Senhor cósmico, tão imensas que para ele foi insuportável. Mas este é tema para o próximo vídeo, a forma transcendental do Senhor.